Boa tarde, boa tarde. Iniciar aqui, vamos. Já tá gravando? Tá, já começou a gravar, né? Vamos lá. A frequência, a lista de presença está aberta, pessoal. Vocês vão colocando lá a presença. É, Muita gente está entrando em contato para justificar que não está acompanhando as aulas presencial, mas que estão acompanhando pelo YouTube, né? Quem não puder assistir presencial, assistam pelo YouTube, façam. Como é que se diz? Sigam lá o canal do YouTube, que também ajuda, né? Divulgando o projeto, divulgando essa ação, que é positiva, né? Baixem os PDF, leiam os PDF, leiam a lei, né? Não só a, a como é que se diz? Não fiquem só na aula, né? Respondam questões, vão em busca de quem ainda não baixou um aplicativo de questões, baixem, porque é importante responder questão. As questões ajudam, né? Palmeira lançou um pré-edital, não foi? Vocês estão acompanhando isso? Lançou o pré-edital. Logo, logo o Palmeira eh, lança o edital. Acredito que logo, logo o nosso também sai, né? O nosso edital aqui também vai sair. Então não vamos desanimar. É hora de dar aquela animada e correr atrás, né? E ninguém pode fazer esse percurso por nós. Cada um tem que se esforçar e correr atrás, né? Então não adianta. Não adianta que não vai cair do céu, não adianta que não tem concurso fácil. Não existe essa de que, eu vou fazer o concurso porque o concurso é fácil. Não existe. Não existe. Quem fala, quem fala que concurso é fácil é porque nunca fez um. Ou fez, mas não aprovou. Porque não tem facilidade. A gente tem que suar. A gente tem que correr, a gente tem que abrir mão de tempo, tem que abrir mão de muita coisa para a gente conseguir, né? E não vai ser diferente nesse. Mas tenho certeza de uma coisa: vocês que estão perseverando, vocês que estão nessa. Ô, Neide, fala aí com a tia Fátima, que ela está falando aqui comigo pelo Zap, veja o que é. É que eu tô com só, desculpa aí, gente, que eu tô com a minha mãe tá em Cururipe, fez uma cirurgia no joelho, né? E eu deixei ela lá no sábado internada e fiquei no sábado, só saí de lá no domingo quando ela foi operada. Aí tá para receber alta, não sabe se recebe hoje, se recebe amanhã. Aí tá tô nessa expectativa, talvez, de ir buscar ela hoje. Ó, já acabou de chegar a notícia de que ela tá de alta. Como ela tá de alta já? Já tá de alta já. Gente, a nossa aula vai até 3 horas hoje, e depois eu vou buscar minha coroa, minha rainha, lá em Cururi, para vir para casa. Ela fez uma artroscopia geral no joelho, que é troca do joelho. Tira o joelho ruim e coloca uma prótese. Ela já tinha feito no direito há um ano atrás e agora fez no esquerdo. Viu, gente? Aí vamos lá, vamos perder, não vamos mais perder tempo, não, e vamos ter aula até 3 horas, e 3 horas eu vou buscar ela. Nós estamos revisando a nossa história e conhecendo, embarcando um pouco mais na nossa história em si. Nós precisamos ter essas datas, essa sequência de datas, essa sequência de eventos, de uma maneira que a gente possa consolidar isso no nosso HD, no nosso cérebro. Cancelaram a alta, gente. A gente tem aula normal, a gente vai até 5 horas. Aí vai amanhã, a alta é amanhã, é? Só vai liberar. Tá, então tranquilo.
Então, gente, esqueçam a aula até 3 horas, a aula normal, até 4h30, 5 horas. Aí, como eu estava falando, o médico cancelou, resolveu liberar ela só amanhã. Então, tá tudo na mão de Deus, amanhã eu vou buscar ela. A gente precisa guardar esses acontecimentos e essas datas, esses anos que aconteceram, esses registros históricos, né, sobre a nossa cidade. A começar que a nossa cidade, o nome da cidade foi graças a uma lagoa, né, que através dessa lagoa que cruzava o caminho entre Arapiraca e Itaipu, e aí essa lagoa, as pessoas vieram morar nesta região e aproveitaram essa lagoa como ponto de pesca e a terra próxima como agricultura, né? E aí, vendo a necessidade que os mercadores tinham de atravessar a lagoa em vez de fazer o retorno, pela questão de que o transporte era animal mesmo, e que o retorno deixava a viagem longa e não tinha uma estrada, um caminho certo, fixo, e passava por locais de difícil acesso, os moradores da época construíram uma pequena canoa, e essa pequena canoa auxiliava esses mercadores nessa travessia. O fato desses mercadores passarem por aqui após atravessarem a lagoa, eles estavam cansados, e de qualquer forma eles aproveitavam para descansar, como também para negociar, né? O comércio, fervor entre comércio aqui na nossa cidade é bem antigo, começou bem lá atrás, né? E a gente tem dois anos importantes, um que é relatado como registro histórico e um outro que é relatado no hino, né? Eu tenho para mim que o hino foi para rimar, né? O autor do hino usou o ano de 1833 para rimar, né? 1833, assim a história nos contou e fez. Acho que foi o uso estilístico, né, para rima, mas que, de qualquer forma, está no símbolo do nosso município, né, no hino, um dos símbolos, né? Nós temos 3 símbolos municipais: a bandeira, o brasão e o hino. E como está no hino, a gente tem que guardar esse 1833, lembrando que a questão que perguntar sobre esse ano, o ano de início de povoamento de Lagoa da Canoa, segundo o hino municipal, aí a gente vai para o 1833. Caso não fale no hino, a data, o ano, é o 1842. Os primeiros registros históricos falam da data de 1842, né? Que são essas duas datas que se iniciou o povoamento na nossa cidade, né? Lembrando que a questão do hino em si, do 1833, o recurso de rima que o artista usou, ele nos deixa, né, um registro também importante, né? Que se a questão perguntar segundo ao hino, está se referindo a 1833. Se falar segundo os relatos históricos, está se referindo a 1842. E a gente tem que ter essa diferenciação e tem que trabalhar com essa dualidade, né? Essas duas datas de início de povoamento, né? Os primeiros habitantes, os primeiros a povoarem, segundo o registro histórico, e se não, o próprio livro diz que não é uma certeza, não há uma comprovação de que realmente existiu esses personagens, mas o que está registrado é que João de Deus apareceu por aqui, mas a sua esposa e Tomé do Livramento também com sua família apareceram por aqui e fixaram moradia, trabalharam na agricultura, como também na pesca, como subsistência, né? Então, esses dois personagens são personagens que a gente não pode deixar de fora dos nossos estudos, da nossa mente, no nosso HD. Falar
início de povoamento do nosso município, João de Deus e Tomé do Livramento fazem parte dessa história, né? O, os primeiros colonizadores, as primeiras famílias colonizadoras do nosso município vêm em sequência, que são 3 famílias que a gente tem que lembrar. Família de José Barbosa, família de Francisco José Santana e família Maurício, né? Essas 3 famílias têm um destaque no início da formação do nosso município, então a gente tem que guardar essas 3 famílias também. José Barbosa, Francisco José Santana e Maurício, família Maurício, né? Aqui são são citadas 3, tem outras que não foram destacadas, mas essas 3 que foram destacadas a gente tem que guardar. Os pioneiros na colonização são família Maurício, família de José Barbosa e família de Francisco José Santana. A gente, enquanto distrito, enquanto parte de uma cidade, nós pertencíamos a Traipu, né? Pertencemos a Limoeiro, bem lá no início, que Limoeiro era até Traipu. Limoeiro pegava essa parte todinha de Limoeiro, Taquarana, Coité, Craíbas, Canoa, era enorme, Limoeiro, e a gente foi pertencente a Limoeiro, depois a gente passou a pertencer à cidade de Traipu, né? E, por último, fizemos parte da cidade de Arapiraca, né? Temos o fato do ilustre Hermeto Pascoal, que sempre dizia, e sempre fala, né, que ele é um arapiraquense de Lagoa da Canoa, que nasceu no sítio Olho d'Água, e que na época que ele nasceu, Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca, né? E uma outra informação importante que a gente tem que guardar é o decreto que mudou o distrito Lagoa da Canoa da cidade de Traipu para a cidade de Arapiraca. É uma informação importante. Essa mudança, essa transferência da cidade de Traipu para a cidade de Arapiraca é uma mudança importante para a gente ver a relevância em si. Por nós sermos mais próximos de Arapiraca, nós tivemos uma participação em uma dimensão na política de Arapiraca, mesmo sendo distrito, mesmo sendo um povoado, de destaque, coisa que a gente não teve com a cidade de Traipu. A gente não teve esse mesmo destaque, a gente não teve essa mesma atuação, mas teve, com toda certeza, por conta da distância que é de Canoa a Traipu, né, 40 e poucos quilômetros, né, não teve essa atuação. Já quando a gente foi transferido da cidade de Traipu para a cidade de Arapiraca, nós tivemos essa participação. Toda eleição tínhamos vereadores eleitos em Lagoa da Canoa que eram eleitos por Arapiraca. Ou seja, nosso distrito aqui, o nosso povoado, Lagoa da Canoa, tinha uma importância e uma influência grande na construção da história de Arapiraca, né? Construção essa de Arapiraca que completa o ano que vem 100 anos, né? E a Lagoa da Canoa teve essa participação. Muitas pessoas daqui de Lagoa da Canoa foram eleitas vereadores lá em Arapiraca, né? Quando a gente era parte de Arapiraca, né? O seu Zé Joaquim, pai do Gino, pai da Gisele, né? Da professora Gisele, o seu Benício Alves, que tem a Avenida Benício Alves lá no início das Cacimbas ali. Também o Benício Alves foi vereador, ele fazia parte a política dele era feita em Lagoa da Canoa. E ele, inclusive, ele foi assassinado e foi assassinado aqui na Lagoa da Canoa, né, o vereador Benício Alves. Temos uma participação importante que começou a ser construída na transferência de Traipu para Arapiraca. Essa transferência foi através do decreto 2435, de 30 de novembro de 1938. Em 1938, nós tivemos a mudança. Deixamos de pertencer a Traipu e passamos a pertencer
Arapiraca, e a participar da história de Arapiraca, né? Arapiraca em 24 faz 100 anos, então, 1924, Arapiraca nascia Arapiraca, né? E pouco tempo depois do nascimento de Arapiraca, uns 10 anos, 10 não, uns 14 anos, né, de existência, a Lagoa da Canoa foi vinculada, né, se tornou parte da cidade de Arapiraca, né? E nesse período em si, né, de, de 36, 37 até o 38, né, foi o período que a gente pertencia a Traipu, foi se construindo uma nova identidade. Essa nova identidade nossa, ela tem uma parte na história de Arapiraca, né? No período inicial de sua história, Lagoa da Canoa pertencia a Limoeiro, que eu já falei, né, de Anadia, de 33 a 36, uma estimativa, né, de 1833 a 1936, essa estimativa de pertencimento a Limoeiro. Aí 2 anos em Traipu e depois pertencemos a Arapiraca. E nos tornamos cidade, né? Nos tornamos cidades num processo não tão tranquilo quanto a gente imagina, né? Existia grupos políticos que atuavam, grupos políticos antagônicos, né? Antagônicos, adversários, opostos, né? Tinha o grupo do deputado Claudio Albuquerque, tinha o grupo do deputado José Pereira Lúcio, né? Que eram os Lúcios e os Claudenor eram rivais em Arapiraca, na política de Arapiraca. Essa rivalidade lá atrás era bem mais atenuante, bem mais aquecida. Hoje, a família Lúcio participa da política de Arapiraca, mas nos bastidores. Não tem nenhum deputado, não tem nenhum vereador, eu acho. Tem não, vereador da família Lúcio hoje. Que resultado que naquela época era prefeito da família Lúcio, era deputado da família Lúcio, tinha deputado da família do Claudemir Albuquerque, da família Albuquerque, como também tinha candidato a prefeito, e eram rivais, e a briga era grande entre eles. E o distrito de Lagoa da Canoa, ele tinha uma importância, né? O deputado Claudenor tinha uma base de eleitoral aqui, e que não queria que perdesse essa base para se tornar uma cidade, né? Não queria. A família Lúcio, por outro lado, era representada na época do deputado José Pereira Lúcio, era um dos que brigavam muito pela emancipação, e também tinha o apoio do João Lúcio, que era o prefeito de Arapiraca na época, né? Boa tarde, Maísa. A gente está iniciando a revisão aqui, estamos aqui na linha do tempo, batendo um papo um pouco sobre a construção da nossa cidade, né? Nesse processo de emancipação, né, há um destaque para o deputado José Pereira Lúcio, que foi o autor da lei, foi o autor do projeto de lei, que foi votada na Assembleia, né, através do processo legislativo, e o governador à época, que sancionou essa lei, o governador Luiz Cavalcante, né? Inclusive, ele foi homenageado ainda em vida, né? Ele chegou aqui, a vir aqui na escola, em meados dos anos 2000 e alguma coisa, conhecer a escola e tal, e que recebeu o nome dele, né? Ele, velhinho ainda, mas ele ainda chegou a vir aqui na escola, governador Luiz Cavalcante, para ver e conhecer a escola que tinha homenageado ele por ele ter sido o governador que assinou, sancionou, né, a lei que emancipava a Lagoa da Canoa. Aí o decreto não, a lei estadual, o número da lei estadual, para a gente guardar tanto o decreto que deu, que mudou de distrito de Itaipu para Arapiraca, 2435, né? Aí 2435 mais 37 dá o número da nossa lei estadual, a lei estadual número 2475,
2. 2435, o decreto, mais 37 dá 2472, o número da nossa lei. E a gente tem que guardar essas duas leis. O decreto foi em 30 de novembro de 1938. Tem que lembrar do 1938, o decreto associar a 38, né? E a lei foi de 1962, né? 1962. 28 de agosto de 1962. Acredito que questões relacionadas à lei, ninguém vai errar. Todo mundo está com essa lei internalizada em si. Agora, o decreto pode ser algo de cobrança na prova, a gente tem que guardar ele, né? Decreto 2435 mais 37, mais o número 37, nós temos 2472, o número da lei. O decreto é de 38, a lei é de 62. Tem um espaço de tempo grande, né? Entre distrito de Arapiraca e entre se tornar uma cidade, né? Uma cidade independente, né? Então a gente tem que guardar essas informações. O governador Luiz Cavalcante, que foi o responsável pela sanção da lei, tem uma outra informação importante que ele nos referenda, que é a questão do, da nomeação do prefeito interino. A nomeação do prefeito interino, que foi o senhor José Barbosa Ramos, né? O senhor José Barbosa Ramos. Eu estou observando, gente, eu não desmarquei as respostas. Deixa eu desmarcar aqui as respostas, senão fica chato entre responder e vocês já saberem a resposta, né? Aí não tem graça, né? E na pressa acabei esquecendo de fazer esse trabalho de desmarcar. Aí eu vou. Aí, como eu estava falando, né? É, o, o deputado José Pereira, o deputado José Pereira, como autor da lei, hoje eu vejo que ele é um injustiçado, né? Aqui no nosso município, o fato dele ter lutado pela independência do nosso município, hoje não ter nenhum prédio público, nenhuma rua, nenhuma escola homenageando essa pessoa que teve essa participação, né? Que teve essa luta, que de qualquer forma é uma luta que não foi uma luta fácil. Ele tinha outro deputado, né? Numa época onde a violência predominava, né? Onde os crimes de mando em Alagoas eram comuns, né? O deputado Claudionor, ele acusado, foi o autor, foi o responsabilizado pela morte do deputado Marques da Silva, do vereador Benício Alves. Vocês imaginem que naquela época a coisa não era tão fácil não, né? E aí o deputado em questão abraçou a causa junto com o primo, que era o prefeito João Lúcio de Arapiraca, e lutaram pela emancipação, né? Junto com outras pessoas, né? Mas que, infelizmente, há um lapso onde esse deputado não teve o seu nome registrado em alguma homenagem aqui no nosso município, né? Já o governador Luiz Cavalcante, né, que foi o governador que fez a, como é que se diz? Que sancionou a lei, né? Que sancionou a lei, o governador Luiz Cavalcante, ele
ele foi homenageado no nosso município. Justo, justo, né? Isso não tira o mérito, né? O injusto nessa história é o José Pereira não ter sido lembrado também, que poderia ter sido homenageado, né? Poderia ter uma homenagem que as pessoas, os alunos de uma escola, por exemplo, pudessem conhecer essa história, né? E ele teve uma importância, ele teve uma importância para o município e que essa importância deveria ser destacada, né? Deveria ser destacada para que o nosso município, reconhecendo as pessoas que contribuíram com a sua história, né, com a nossa história, as pessoas possam é, sonhar e planejar e também fazerem parte fazerem a história, né? E que acreditam, que lutam, né? Isso é importante. Aí o nosso governador na época sancionou, né, essa importante lei que nos tornou cidade, nos tornou emancipada. Estou terminando aqui, eu fiz até a questão 20, eu limpei aqui até a questão 20, eu acho que a gente chega tranquilo na aula de hoje, até a questão 20. Se eu conseguir limpar tudo, eu deixei alguma. Tá, acho que agora vai. Vamos lá. Aí, como eu estava falando, né, o governador também foi responsável pela indicação do primeiro prefeito do nosso município, né? O primeiro prefeito foi indicado para organizar o início da nossa cidade e ser o responsável pela primeira eleição. A primeira eleição ocorreu em meados do mês de novembro do ano de 1962, né? Não foi uma eleição pacífica, houve conflitos, né? Tanto o deputado José Pereira como o deputado Paulo Leonor tinham interesses na eleição, né? E ganhou o grupo do deputado José Pereira, né? O apoio do deputado José Pereira, do João Lúcio, né? Ganhou o Antônio Francisco dos Santos, né? Que foi o eleito, né? Mas quem foi o prefeito que organizou essa eleição foi o senhor José Barbosa Ramos, né? Pai do Lula da Casal, marido da dona Sônia, né? Pai do Arnon, que é caminhoneiro, né? E o seu José Barbosa, ele ficou com essa incumbência, né? De organizar esse pleito, né? E ocorreu, o pleito, foi eleito o prefeito, né? O prefeito eleito foi Antônio Francisco dos Santos, né? Que assumiu em janeiro de 1963, né? O senhor José Barbosa, ele passou 5 meses no mandato. 28 de agosto, 28 de setembro, primeiro mês, 28 de outubro, segundo mês, 28 de novembro, terceiro mês, 28 de dezembro, o quarto mês, e dia 25 de janeiro, ele entregou a prefeitura, né, a cidade foi entregue ao prefeito eleito, ao senhor Antônio Francisco dos Santos. Tudo como a gente vê hoje uma tela parado, né, estático. Mas isso aconteceu, foi bem dinâmico, foi bem movimentado, foi bem dinâmico toda essa história sendo construída, né? E nós hoje somos herdeiros dessa história, né? Nós existimos enquanto cidade
Estamos aqui hoje tentando entrar no serviço público, entrar na administração pública, justamente para continuarmos a história dessa cidade, a história desse município, né? E começamos aqui com uma questãozinha. O povoado que deu origem ao município de Lagoa da Canoa surgiu por volta de na margem da lagoa, que deu origem ao nome da cidade, na qual passava o caminho que ligava Arapiraca a Traipu. Qual foi o ano que deu origem ao povoado? Aí está falando no hino, não está falando no hino, né? Então é o registro histórico. Qual foi esse ano? 1842. Muito bem, né? A alternativa certa, a nossa Letra C. letra C, né? A letra C é a nossa alternativa certa. 1842 foi o início nos registros históricos da chegada de João de Deus e Tomé do Livramento, né? Outros colonizadores que a gente tem que destacar: família Maurício, família de José Barbosa, família de José Francisco José, como é agora? Francisco José Santana, Francisco José Santana. Francisco José Santana, família de José Barbosa, família Maurício, e os colonizadores iniciais, João de Deus, Tomé do Livramento. São essas três informações que a gente tem que guardar. Aqui no relato histórico em si, temos um quadro aí pintado pelo artista plástico Renaldo Oliveira, né? Renaldo é um talento e um responsável por tantos outros talentos aqui no nosso município, né? Nós temos o Jairo Damasceno, o Jailson Damasceno, são bons pintores, né? E aprenderam, já tinham arte, né? E foram aprimorados, né? Renalvo que ensinou o caminho para que eles também criassem as suas artes, né? O Ezequiel, filho do sobrinho do Nezinho, né? Agora esqueci o nome do pai dele, né? Heraldo, o filho do Heraldo, né? O Ezequiel, filho do Heraldo, também é um brilhante desenhista, né? E Rinaldo, lá atrás, já de quando iniciou como professor, sempre montou grupos de pintura, sempre ensinou e passou todo o conhecimento que ele tem, e essa obra retrata um pouco o início do nosso povoado em si, né? Essa árvore aí de frente à igreja era o matadouro público, era nessa árvore. Era onde o pessoal matava boi, matava porco, matava bode. Era nessa árvore que há relatos de que era onde o pessoal sacrificava os animais para serem comercializados, né? E o quadro está exposto, esse quadro está exposto no Banco do Brasil. Todo mundo, quando chega no Banco do Brasil, já percebe, já vê é, ele exposto lá, enorme a tela, né? E o Reinaldo conseguiu captar um pouco da essência, né? Não sei se eram lembranças deles ou se foi histórias que ele ouviu é, o pai dele contar, né? Que o pai dele foi o segundo prefeito eleito do município, né? O pai do Reinaldo. O seu Aloysio Oliveira foi o segundo prefeito eleito do nosso município, né? E, então o Reinaldo com certeza ouvia histórias ou presenciou, não sei bem qual a idade do Reinaldo, mas acredito que para ele ter é, colocado nessa tela essa riqueza de detalhes é porque ele deve ter uma lembrança dessa época em si. Aí, segundo conta a história, de Lagoa da Canoa foi colonizada por dois casais que chegaram nessa região por volta de 1842. João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. Além desses dois casais, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício também vieram fazer parte dessa colonização. São informações importantes, gente. Primeiro, João de Deus não chegou sozinho, né? Chegou, mas a família. E Tomé do Livramento também chegou com a família.
em sequência, mais 3 famílias são destacadas aí nessa colonização. José Barbosa, a família de José Barbosa, a família de Francisco José Santana e a família Maurício, né? Vieram fazer parte dessa colonização. No início do povoamento, tinha sua agricultura baseada na cultura do café. É difícil a gente imaginar uma plantação de café, uma fazenda de café, como a gente vai pesquisar no tio Google, aparecem imagens bonitas, fantásticas, né, dos cafezeiros, do cafezal, né, que chama, da fazenda chama o cafezal, né, e a gente imaginar aqui na nossa região e tudo, mas aconteceu, houve uma época onde o café predominava na agricultura aqui. O que ocorre é que uma praga, né, ocorreu na região que fez com que o pessoal abandonasse a cultura do café, né? Eu cheguei já a acompanhar, ainda moleque, na casa da minha avó tinha uns pés de café e, e lá, quando estava maduro em si, que eles torravam o café, né, e moíam para, para fazer o cafezinho. Mas é uma diferença você tomar café moído do café do pó de café que a gente compra, é totalmente diferente, né? Aí eu sempre achei essa diferença que o cheiro, o gosto é outro. Eu tive um professor de contabilidade pública na faculdade que ele disse que aqui no Brasil a gente não toma café. A gente não toma café. Ele achava que conhecia de café, achava que tomava café, mas ele só conheceu o que é o café e tomou o verdadeiro café quando ele foi à Europa visitando a Itália. E lá o café italiano, né, tem uma fama, mas o café não é italiano, o café é brasileiro. Ele tomou um café lá e depois ele foi perguntar de onde era aquele café. Aí, por incrível que pareça, ele descobriu que o café era exportado do Brasil. Eles exportavam o café daqui do nosso país, né? Mas aí a gente só essa história não tem muito a ver com a nossa história aqui, mas apenas lembrei desse fato em si, que eu sou cafeólatra. Eu sou cafeólatra. E vocês, como servidores públicos, podem aguardar que quem não for, vai ser. Que o cafezinho no serviço público é sagrado, né? E aí, gente, a gente tinha essa cultura do café enraizada na nossa agricultura, né? Houve um período onde houve uma praga que aí esses terrenos, essas fazendas, os fazendeiros perderam o interesse, né? Se voltaram para o algodão, né? O algodão também era predominante aqui nas plantações, que também, por conta de praga, também houve um desvio em si, né? O milho, o feijão, a mandioca, né? E por último, o fumo, né? Que o fumo, ele foi considerado ouro negro, e não só para Arapiraca, né? O ouro negro para toda a região, né? O fumo, ele abasteceu a agricultura, chegou na agricultura, veio é, é, muitas pessoas imigraram para cá, né? Migraram para cá, elas vieram, que já tinham trabalhado com agricultura, pessoas de Sergipe, pessoas de Pernambuco, né? Já tinham trabalhado com fumo em outras regiões e vieram trabalhar aqui, né? E as nossas terras são terras ricas, né? Nós temos a terra vermelha, né? O barro vermelho em si, que ele é rico, a terra preta, né? O barro preto é uma terra rica também, né? E a agricultura na nossa região se desenvolveu muito, né? E até hoje nós temos uma produção de fumo grande, né? Outro dia teve um estudo que revelou que a nossa cidade ocupou o lugar, o título de Arapiraca, né? Que era a terra do fumo. A nossa cidade tinha mais fumo do que Arapiraca, né? A gente passou a ser um produtor de fumo, né? Dos maiores do país.
E hoje a empresa Hermo Tabarana, né, é uma empresa consolidada aqui no cultivo de fumo, né, para charuto, né. Então, produzindo um tipo de fumo e ampliar a plantação aqui, não só a plantação durante o período de inverno, mas também no, no verão por irrigação. E graças a esse avanço, né, a Hermotabanana está trabalhando o ano todo, né? As pessoas estão sendo contratadas, carteira assinada, e trabalham os 12 meses do ano, né, com todos os direitos, né? Então, há um avanço graças à cultura do fumo, desde lá atrás até hoje, vem auxiliando a nossa história aqui no nosso município, né? Aí tem uma informação importante sobre o nosso símbolo, sobre a nossa cidade. Em si, que toda história, né, toda cidade, todo povoado tem uma história que identifica o porquê do nome, né? Não sei se eu já contei a vocês, mas vou contar. Pode ser que eu tenha contado, alguns de vocês tenham ouvido, mas outros não. Mas é interessante. Tem alguém aqui de Antunica aí assistindo a aula hoje? Acho que não tem. Tem não, não bem de Antunica, não bem né, mas da região. Cletso é a família do Barro Preto, né? Mas vai conhecer um pouco o porquê que a comunidade Antunica ganhou esse nome. Antigamente, era mais frequente a gente ver freis, freiras, padres que saíam pregando, evangelizando, né, levando o evangelho por onde andavam, né? Tinha um frei que frequentava a região de Antunica, virava e mexia, ele passava por Antunica. Era um frei franciscano. Ele utilizava aquela roupa, aquela sandália franciscana, né, que voltou à moda hoje, e tem as sandáliazinhas franciscanas utilizadas também hoje na modernidade. E esse frei, ele usava uma túnica, aquele capu, né? E o capu ele utilizava por conta do sol, por andar, né? O transporte era o pevete, como diz o ditado. E o Frei, toda vez que ele ia para a região de Antunica, ele não tinha, era um outro nome que chamavam aquela região. A pessoa que contou essa história foi uma senhorinha de lá da cidade, que foi produzido um livro pela UPEC. Ela não sabia o nome que era antes de Antunica, mas ela contava essa história porque ouviu dos pais dela essa história. Aí o Frei sempre almoçava na comunidade em si. E tinha uma árvore, uma árvore que o pessoal gostava da sombra da árvore e amarrava os animais também. É, ele foi tirar uma soneca. E aí, toda vez que ele ia para a região, ele usava essa árvore depois do almoço para tirar uma soneca. O Frei um dia esqueceu a túnica, dormiu demais. Quando acordou, viu que já estava além da hora que ele queria, né, seguir viagem. Ele se levantou às pressas e esqueceu a túnica. Esqueceu a túnica na sombra, né? E nessa história de esquecer a túnica, as pessoas ficaram, né, comentando que o Frei esqueceu a túnica do Frei, a túnica do Frei, a túnica do Frei, Antunica ficou. Esse é o relato histórico da comunidade Antunica, o nome da comunidade Antunica. E a nossa cidade não é diferente. A gente teve uma expressão que foi utilizada bastante pelas pessoas, pelos viajantes, pelas pessoas que moravam aqui, e ficou no início da formação, e acabou que o nome da nossa cidade tem essa peculiaridade que foi a expressão. As pessoas, quando vinham à Lagoa da Canoa, as pessoas perguntavam, quando as pessoas iam viajando, vinham na direção daqui, as pessoas perguntavam até onde as pessoas iam, para onde as pessoas iam. E era comum as pessoas dizerem que iriam até a Lagoa de Canoa. Eles iriam até a Lagoa de Canoa. Eu vou até a Lagoa de Canoa, não era nem Lagoa da Canoa na época.
Eles chamavam de canoa. E até hoje, quando você chega fora e conversa com pessoas mais antigas, as pessoas falam, geralmente elas usam a expressão perguntando como é que tá a Lagoa de Canoa. Porque antigamente as pessoas falavam dessa forma, que iam até a Lagoa de Canoa, que era uma lagoa que tinha uma canoa que era utilizada para auxiliar o transporte no nosso município. Você pode chegar em qualquer cidade aqui vizinha e converse com pessoas mais antigas que conheciam a Lagoa da Canoa, ou que sabem onde era a Lagoa da Canoa, que passavam por aqui, eles vão dizer exatamente isso, que perguntam como está a Lagoa de Canoa. Eles não falam Lagoa da Canoa. Eles estão, eles absorveram essa expressão e utilizam até hoje em si, né? E a nossa cidade em si, ela ganhou essa expressão e é uma expressão que pode ser, como ela participou do batismo, né, da cidade, essa expressão vou até a Lagoa de Canoa, até a Lagoa da Canoa, ela pode ser cobrada em prova. Não tenha dúvida de que eu já coloquei algumas questões, alguns exemplos, né? Eu vou pescar na lagoa, eu vou nadar na lagoa, eu vou passear na lagoa, né? Pode ser utilizado, né? A pessoa que vai elaborar a prova pode usar dessa expressão e perguntar a gente, né? Como era que as pessoas se comunicavam? Qual era a expressão usada quando as pessoas vinham para a Lagoa da Canoa, né? E é o que a gente tem aqui nesse segundo parágrafo, né? A lagoa é o símbolo antigo da nossa cidade. No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram uma canoa para utilizar na pesca e na travessia da lagoa. A canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa e começou a surgir a expressão quando se perguntava pelo destino que alguém seguiria, cuja resposta era: vou até a Lagoa da Canoa. E por isso foi batizada nossa cidade. Outras famílias, anos depois, também começaram a construir no local já conhecido como Lagoa da Canoa, cujo nome originou-se dos fatos dos antigos moradores pescarem de canoa na lagoa da nossa região. Né? Aí uma informação importante em si, que é o prédio de patrimônio cultural, né, patrimônio histórico, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, foi construída no ano de 1922, né? Em 1922 foi construída a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Padre Alfredo Silva foi quem celebrou a primeira missa, que também é uma informação que pode ser utilizada em prova, né? Na questão até que eu coloquei nomes de alguns padres em si, falei sobre os jesuítas, botei, eu acho que o Padre Murilo, não lembro se foi Padre Murilo. Se tem alguns outros nomes, ou foi nomes atuais, Padre Edivaldo, parece, salvo me engano. Mas é uma informação que está lá no Inho. Alguns anos depois, em 1922, a igreja Nossa Senhora da Conceição foi reconstruída e o padre Alfredo Silva, uma missa celebrou. Está lá no Inho. É uma informação que destaca, né? Quem celebrou a primeira missa no nosso município? Padre Alfredo Silva, né? A gente não pode perder uma questão que venha com essa pergunta, porque a gente conhece essa história, conhece o hino, né? Que a gente não vai perder uma questão dessa, né? Agora, quem não conhece a história do nosso município, quem não é daqui, uma questão dessa vai no chutômetro. Pode ser que acerte. No chutômetro, né? Você tem 20% para acertar, né? São cinco alternativas, cada alternativa é 20% de chance de você acertar e 20% e 80% de você errar. Então é importante a gente não perder nenhuma questão de história do nosso município. Então vamos lá. Eita, essa daqui eu esqueci, esqueci de fazer a alteração. Passou despercebido a segunda.
em si. Mas vamos passar, vamos deixar essa para depois eu vou colocar esse arquivo lá de novo, apesar que vocês têm esse arquivo que é o mesmo da aula anterior, né? Eu não alterei, não. Eu não alterei, não. Aí, dados sobre o nosso município, né, em si, isso aí, esses dados, essas informações é do IBGE, do censo de 2010, né? O censo de 22, 23, né, que está acontecendo, 23, né? Esse censo a gente ainda não tem informações e eu não acredito que saia essas informações porque é muito dado, muita informação para ser trabalhado, né? São 200 e tantos milhões de habitantes no país, né? 5 mil e tantas cidades. Acho que isso só vai ser divulgado lá para o ano que vem. Aí, quando for divulgado, é que a gente vai ter atualização desses dados. Mas uma informação certa e que não vai mudar é essa informação aqui, que é quantos metros quadrados de área nós temos, né? Nós temos exatamente 84.379 quilômetros quadrados, né? É uma informação que não houve alteração e não vai haver alteração, que a gente não perdeu. A gente não perdeu terra, né? A gente continua tendo a, a, a mesma área, né? Não houve alteração. Então a gente tem que guardar essa informação, qual é a área total territorial do nosso município, 84.379 quilômetros quadrados, né? A estimativa, a população estimada em 2010 é 18.250, né? Segundo os dados preliminares divulgados pelo IBGE, nós ainda continuamos com 18 mil, quase 19, mas não ultrapassamos, não. 19 não. Mas isso aí só vai valer quando eles publicarem, né, esses dados. E atualmente a população que vai ser referência 2010, né, o ano do censo, 2010, é 18.250 habitantes. Os limites da nossa cidade. A nossa cidade faz limites com os municípios de Arapiraca, Craíbas, né? Craíbas, essa regiãozinha aqui, Jirau, Arapiraca, né? Craíbas aqui, Jirau aqui, Arapiraca aqui, Feira Grande cá, Campo Grande também, né? E são essas 5 cidades que a gente faz fronteira. Craíbas, ali por Folha Miúda de Baixo, Folha Miúda de Baixo faz divisa com Folha Miúda, que já é Craíbas, né? E também faz divisa com Arapiraca, né? Folha Miúda de Baixo também faz divisa com Arapiraca. Barro Vermelho faz divisa com Arapiraca. É, o São José, Lagoa da Pedra, São José faz divisa com Arapiraca. Lagoa Grande do Jatobá faz divisa com Jirau, né? Aí vem Capim, Pau d'Arco, Mata Limpa faz divisa com Jirau. Mata Limpa, Capim, Pau d'Arco, e Sisília não, mas Campestinho, Campestinho faz divisa com Jirau. Olho d'Água também faz divisa com Jirau. Aí vem para cá, Barro Preto faz divisa com Jirau também, né? Antunica faz divisa com Campo Grande. Antunica faz divisa com Campo Grande. Massaranduba faz divisa com Feira Grande. E Arapiraca, Alexandre faz divisa com Arapiraca. Alexandre também faz divisa com Feira Grande. Feira Grande faz divisa com a Canoa Via e ali a região de Massaranduba, região de Ginipapo, Barreiras, região de Alexandre, do Alexandre. E também faz divisa com Arapiraca. Riacho Fundo também faz divisa com Arapiraca, né? Basicamente, são essas 5 cidades que nós temos, né? Tem a possibilidade de cair uma questão, acho que em colégio, onde ele vai pela direção, né? Qual a direção? Aí tem que
O professor de geografia, eu acho que o professor de geografia fez uma questão bem parecida, né, com os limites e com as direções de acordo com a Rosa dos Ventos, né, do nosso, da nossa cidade com relação às cidades vizinhas, né? Então é bom a gente guardar essa informação que, como foi cobrado lá em colégio, pode ser que seja cobrado aqui também, alguma questão semelhante, né? Uma informação importante que a gente tem é o gentílico, né? O gentílico de Lagoa da Canoa é canoense, né? Houve e há um grupo de pessoas que defende que o gentílico teria que mudar em si, mas para mudar o gentílico em si teria que ser através oficialmente, né? Através de uma fonte oficial, a Câmara de Vereadores poderia oficializar a nova nomenclatura, né? Que não é o caso, né? Enquanto não há essa oficialização, não há essa lei, nosso gentílico é canoense. E algumas pessoas alegam isso, essa discussão começou quando o professor Olegário, professor de português lá da Escola do Estado, hoje faleceu, não está mais entre nós, mas o professor Olegário, ele quando ele chegou, né, a lecionar aqui no município, ele contestou o gentílico canoense, exatamente porque é o mesmo gentílico da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O pessoal que mora em Canoas, Rio Grande do Sul, eles são chamados também conhecidos como canoenses. Só que o nosso caso, nós não somos, não é só a canoa, a nossa cidade é Lagoa da Canoa, então o nosso gentílico deveria ser Lago Canoense. Ele levantou esse debate e tal, só que não avançou. Não avançou assim em legislação, não foi abraçado pelo município, não foi abraçado por nenhum prefeito, nenhum vereador, e não levantou esse debate para mudar o nome, o gentílico, né? O adjetivo pátrio, né? Gentílico é o mesmo que adjetivo para pátrio, local onde de nascimento, né? As pessoas não abraçaram essa causa para mudar para Lago Canoense. Então, falou em Lago Canoense e falou em canoense, o canoense é o gentílico adotado. Ponto. O Lago Canoense é uma discussão. Pode ser que no futuro aconteça de a gente mudar e a cultura nossa em si absorver, as próximas gerações absorver o Lago Canoense, que não é o caso, né? O caso atual é que o nosso gentílico, o nosso adjetivo pátrio é canoense. Dúvidas, perguntas, gente? A gente já teve muita informação hoje, a gente já falou um bocado, né, sobre o início da história do nosso município, sobre a formação, sobre a expressão, sobre os colonizadores, sobre a área, né? São informações que a gente tem que ter elas. Outra que eu não. Eita, que eu esqueci de apagar. Eita, foi lá na Dona Zezé do Penhão, como fazer. A garrafa tá lá. Não, tá na UPEC, né? Passa. Quem é que tá lá? Quem é que tá trabalhando? Falasse com ela. Hum. Aí vamos lá, gente, vamos lá, vamos continuando. Aqui os pioneiros, né? A gente já tinha falado, né, dos pioneiros. João de Deus, Tomé do Livramento e família, de ambos, né? A família do Zé Barbosa, Francisco José Santana, a família Maurício, né? Quando Arapiraca tornou-se município, Lagoa da Canoa passou a ser um distrito, mas com grande importância no contexto político, econômico e social. Servia como ponto de apoio na estrada que ligava Arapiraca a Traipu e Giraldo Ponciano. Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda, né?
A importância no contexto político, gente, ela tem um destaque no contexto econômico, a questão do comércio, a questão da feira, né? A nossa feira, é, ela tinha uma importância na região, né? E na época, o, o, o ICMS gerado em si era um recurso importante para os municípios, né? Então, havia um incentivo para que os agricultores vendessem a sua produção, né, de fumo na comunidade para que gerasse essa receita para o município, né? E o contexto social em si também, por estarmos bem centralizados, bem no meio entre a cidade de Arapiraca e a cidade de Geraldo Ponciano, né? A nossa cidade era um ponto de apoio, era um ponto de descanso para poder seguir a viagem, né? E também era um ponto de negociação, né? De comércio. Essa história nossa com Arapiraca, com Jirau, com Traipu, em si, nessa ligação, éramos uma cidade que era bastante circulada. As pessoas que vinham da região de Traipu, elas passavam por aqui para ir para Arapiraca, as pessoas que vinham de Arapiraca também passavam por aqui para ir para Traipu, né? E assim, era a mesma coisa o pessoal que vinha de Campo Grande, de Colégio, de São Brás, né? Na linha férrea em si, antigamente, quando a linha férrea foi inaugurada, existia um trem que vinha de Maceió até Colégio, Maceió até Propiá, viu? Ia. Colégio é, não fazia parte do trajeto, né? Mas quem já foi para Propiá não percebeu que a linha de trem passa no meio da ponte? Antigamente era movimentada, era uma viagem que era comum as pessoas irem de trem para Maceió, irem de trem para colégio, para Propiá, né? Que era Sergipe já, né? E esse contexto político em si tem a participação eh, de vereadores eleitos por Lagoa da Canoa, que representavam Arapiraca, né? Eram vereadores por Arapiraca representando a cidade, a cidade não, o sítio, né? O povoado de Lagoa da Canoa, é como hoje tem o seu Bebé, que é vereador e mora ali no Ginipapo, né? É um representante da Câmara de Vereadores, sendo morador da comunidade de Ginipapo, né? Como tem o Edivaldo, o Márcio, o Pretzel, né? Que são vereadores que moram em comunidades e representam o município como vereadores. É, existia também os vereadores do município de Lagoa da Canoa, né, da cidade do distrito de Lagoa da Canoa, que eram vereadores por Arapiraca, né? Hoje já citei o nome do Zé Joaquim, né? Seu José Joaquim, pai da professora Gisele, pai do Gino, do advogado Gino. Ambos eram, ele foi vereador, acho que 2 mandatos em Arapiraca, né? Sendo eleito aqui na Canoa, né? Que mostra a importância. Teve também o vereador Benício Alves, né? Que também era daqui da região e foi vereador por Arapiraca, né? E no caso do vereador Benício Alves, ele foi assassinado aqui na Lagoa da Canoa, né? E tem toda uma história no nosso município que na política também, né? A formação administrativa, nós temos que guardar essas informações aqui, né? Essas datas, né? O, pertencíamos a Traipu. Foram 2 anos que a gente pertencia a Traipu, né? De 36 a 37. Né? Anterior a isso, éramos pertencentes à cidade de Limoeiro, né? Aí o decreto que mudou de Itraipu para Arapiraca, a gente já falou hoje, a gente já destacou isso, é importante a gente lembrar, né? O decreto 2435, né? De 38, a gente tem que guardar principalmente o ano, gente. Que a data em si, dificilmente vai ter 3, 4 datas do mesmo ano na questão, né? Vai ter anos diferentes, né? Vai ter 36, 37, 38, né? E se a gente puder
absorver essa data, também é bom guardar, né? 30 de novembro de 38 foi o decreto que mudou, que transferiu o distrito de Lagoa da Canoa da cidade de Itraipu para a cidade de Arapiraca, né? O decreto 2435 deixa de pertencer ao município de Itraipu e fomos anexados ao município de Arapiraca. E permaneceu nessa divisão até mais ou menos meados de 60. De 60 em diante, começou a. Vamos dizer que não é que começou, mas ferveu a luta pela emancipação, né? De 60 em diante, começou com mais efetividade a discussão, o debate para a emancipação da nossa cidade, né? E não pense como um processo sem conflito. Houve conflito porque tudo que envolve poder sempre vai gerar conflitos. Vai ter aqueles que querem e aqueles que não querem. E em tudo que há é, opiniões divergentes, né? Elas vão se combater. E aí, a, o período de 60 a 62 foi o período com mais vigor da luta pela emancipação, né? Culminou com a lei, né, a lei estadual 2472 de 62, do dia 28 de agosto de 62, e transformou a nossa cidade, né, o povoado Lagoa da Canoa, em cidade Lagoa da Canoa, né? A sede do nosso município foi inaugurada, foi a sede que significa o quê? O início da formação da Câmara de Vereadores, o início da Prefeitura foi em 25 de janeiro de 63, né? Professor, e não tinha prefeitura, não, enquanto o Zé Barbosa era prefeito, não, não tinha. Foi alugada uma casa e essa casa servia como ponto de, de, de trabalho do prefeito. Não existia Câmara de Vereadores, não foi nomeado 9 vereadores, só foi o prefeito interino que foi o responsável só de iniciar e organizar a eleição, o processo eleitoral em si. Fernanda, pega ali uma extensão para mim que está descarregando aqui. E isso aí, e esse processo em si, ocorreu em 62, com a emancipação. O governador Luiz Cavalcante indicou o prefeito José Barbosa. O deputado que fez a lei foi o deputado José Pereira Lúcio, né, foi o autor do projeto de lei. E, além do projeto de lei em si, o governador nomeou o prefeito, né, o senhor José Barbosa Ramos. Esse prefeito, José Barbosa Ramos, organizou a primeira eleição. E aí, no dia 25 de janeiro de 1963, foi iniciado os trabalhos legislativos. A Câmara de Vereadores iniciou-se em 25 de janeiro de 63, com a nomeação e com a eleição do presidente, o senhor Mauro Vieira Souza, foi o primeiro presidente, e foi o primeiro presidente, inclusive, a ter 4 anos seguidos. Ele foi de 63 a 66, né? Com a instituição da sede do município, ou seja, a prefeitura foi iniciada em 63, foi construída em 63 a prefeitura do nosso município, a Câmara Municipal também. É, são informações importantes que a gente tem que guardar, em si, né? A gente fica aqui na emancipação política e vamos dar um intervalozinho, 20 minutinhos, a gente retorna daqui a pouquinho para a gente concluir aqui e avançar na nossa história, nessa revisão aqui que estamos tendo. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Não? Ô, Então, Nando, Nando, oi, pode falar. eu não lembro direito, mas eu lembro que você falou que o primeiro prefeito foi alguma coisa sua. Ele foi seu avô ou o Meu quê? avô, o meu avô, meu A avô, sua... Ah, tá. meu avô. O primeiro prefeito eleito. Sim, o primeiro prefeito, o Antônio Francisco, né? É, meu avô, meu avô. Vamos lá, Ah, vamos para um intervalozinho, daqui a pouco a gente retorna.